Ah, vamos lá, mano e Lele. Olha só, ontem o Memphis foi lá na minha quebrada, hein, mano? lá na ABC. Foi lá em Santo André, lá na Vila Industrial, ali eu conheço bem lá. Ó, de bermuda, de havaiana, curtindo um pagodão no meio do povo. O homem tá muito brasileiro. Dá um CPF pra ele, mano. Ele chegou lá, né, como que lá não foi divulgado nada, mas deu poucos minutos, já tava... Nossa, já entupiu de gente. Ele transformou a quebrada num estádio do Corinthians lá. Foi todo mundo já com as camisas cantando na frente da casa. Foi humildade, humildade. E agora, né, o Mani Lele, o assunto do dia aí é mais uma vez que deu uma animada, é a patrocinadora do Corinthians e pretende trazer mais nomes de peso pro ano que vem e voltou à tona novamente o nome do Roger Guedes pro ano que vem aí, pra ele, né, como a Lele falou que ontem, que ele ganha na faixa dos 5 milhões. 5 cruzeiros ali por ano, por mês, né? Se ele abaixar um pouquinho, Lelê, dá pra pagar, né? Do jeito que tá, né? Não, mas, ô Bento, é a mesma questão do William, cara. O William, quando voltou pro Brasil, se você pegasse o salário dele na Inglaterra, ele ganhava 8 milhões de euros aí a temporada, 8 milhões de libras a temporada. Ele abdicou de parte do salário, é claro que ele veio ganhando muito para os padrões brasileiros, mas comparado com o que ele ganhava lá, Lelê, era um salário extremamente abaixo, ele não ganhou 8 milhões de euros aqui. Com o Roger Guedes a mesma coisa, com o Felipe Anderson que veio para o Palmeiras foi a mesma coisa, com o Neymar se ele voltar para o Brasil é a mesma coisa. Então quando o cara fala, mas o Roger Guedes ganha 5 milhões lá, é evidente que qualquer clube brasileiro não tem como equiparar o salário que o cara ganha no mundo árabe. É evidente isso, gente. O Hulk, ele ganha no Atlético hoje um salário extremamente inferior ao que ele ganhava na China. E tá aqui. Então, é uma questão pessoal, muitas vezes, do jogador querer voltar. Se ele vai voltar ou não, são outros 500. Então, mas fato que existe um histórico, Lelê, de jogadores que saíram de mercados que estavam pagando muito para ganhar menos no Brasil. Porque você pode ter certeza absoluta que na Arábia, o Roger Guedes não tem 0,1% da exposição que ele tem aqui. Não, concordo. Mas assim, geralmente, quando os caras abrem mão desses salários astronômicos pra voltar, quando já tá em fase lá de aposentar, já ganhou tudo que podia, esses milhões lá fora, tal, não sei o quê. E aí, já ganhei tudo, agora já tô na idade ali dos 30 e poucos anos, vou aceitar voltar pro Brasil porque quero jogar lá. Geralmente é isso que acontece. E nesse caso do Roger Guedes, pra mim, tem uma coisa que difere, por exemplo, do caso William, né, dos outros. Os outros estavam em fim de contrato ou conseguiram se desvencilhar para vir. O Roger Guedes tem contrato lá até 2027 com esse time. Sim. E esse time já tem fama, né, do Al-Ain lá, sei lá. Já tem fama de não liberar os jogadores de forma fácil. Ainda mais o Guedes, que é protagonista lá. Então, não acho que vai ser assim... Eu, sinceramente, acho muito difícil, mas quase improvável o Roger Guedes voltar nesse momento enquanto tiver contrato com esse time lá. Mas é o que dizem agora as notícias, que a patrocinadora do Corinthians, né? Eu já tinha falado isso aqui faz até um mês, né? Que em bastidores aí estavam falando que a patrocinadora queria ajudar o Corinthians a trazer mais um nome midiático, tipo Depay, né? Em agradecimento pelo que o Corinthians fez nessa questão do tumulto que teve, né, com a patrocinadora aí, na mídia, que não estava regularizada e tudo mais. Teve times que suspenderam o contrato com ela, como no caso do Atlético Paranaense, né, que era o mesmo patrocinador. Ele falou, vou suspender por conta disso que tá saindo na mídia e tal. E o Corinthians, o Augusto Melo, a diretoria, eles se reuniram, né, com o pessoal da patrocinadora e falaram, eles explicaram a situação. O Augusto falou, estou confiando em vocês, vou manter até as coisas se acertarem. E eles, a cúpula ali, a diretoria da patrocinadora, entendeu que isso foi muito bom, né, para eles, nesse sentido aí dos próximos passos para regularização. Porque eles entendiam que se o Corinthians rescindisse com eles ou suspendesse o contrato, ia ficar muito pior a situação para eles. Então, assim, como forma de gratidão, né, a postura que o Corinthians teve durante essas dificuldades, eles querem investir mais e trazer mais um nome de peso, segundo aí o que já tinham me falado nos bastidores. Então, nisso de trazer mais um nome de peso, entrou o Roger Guedes, que virou o novo Tevez do Corinthians, né, mano? Que toda janela agora alguém vai especular a volta do Roger Guedes, como faziam com o Tevez. Mas, sinceramente, gente, tentando manter, né, os pés no chão e sabendo do contrato que ele tem lá e tudo mais, eu acho, mano, é muito difícil mesmo que ele venha nesse momento.
Ô, Lele, vou te falar a real. Eu tento ser humilde, mas o Corinthians não deixa. O negócio é o seguinte, vamos lá, por partes. Com relação a esse lance do patrocinador, Lele, dele querer aí um jogador midiático dentro do clube e tudo mais, se fosse o Corinthians, eu também abriria o olho. Porque esse tipo de situação envolve muito dinheiro. A gente tá falando de 3 anos de contrato com cifras estratosféricas. Então, o Corinthians ele tem que se blindar com relação ao pagamento. É claro que o patrocinador não vai querer dar na mão do Corinthians 3 anos de contrato do Roger Guedes ou do Memphis, por exemplo. Mas o Corinthians ele tem que abrir bem os olhos e exigir uma garantia caso não exista o pagamento por parte do patrocinador, que tem algum seguro, que tem alguma coisa, porque essa trolha, se estourar, é pro Corinthians que sobra. O Corinthians que vai ter que arcar com esse custo aí alto, independente de qual seja o jogador. Por enquanto, estão as mil maravilhas, a relação está muito boa. Eu tenho uma gratidão enorme porque você manteve o contrato enquanto outros viraram as costas. Tudo isso legal. Mas eu acho que o Corinthians, como instituição e que está com uma dívida muito grande, ele tem que se precaver com relação a futuras, futuros problemas, quem sabe, também de ordem financeira que atinjam talvez atletas com esse patamar de salário. O Corinthians é um time hoje que tem uma das maiores folhas salariais do Brasil, e quando você inflaciona ainda mais, trazendo o Memphis, custando 3 e pouco, o Roger Guedes deve vir nessa casa também se vier, ou talvez um pouco abaixo, mas é um salário alto também. Eu acho que o Corinthians ele tem que se precaver. Mas que bonito ver o Corinthians jogar, cara. Vou te falar. É muito legal, Lele, pra quem não viu as seleções de 70, 82. Não. Ver a reencarnação Vai a desse merda. futebol em campo hoje com o Corinthians. Não. Cadê o momento fanfarrão pra você? Cadê brincadeira? Ô, Lele. Sombra, até queria a opinião da Lele. Eu queria a opinião da Lele, porque eu vi que gerou até uma resposta do Garro. Eu não sei de onde partiu a ideia, não sei se foi algum programa, não sei se foi algum... né, velho? Foi um jornalista que entrevistou ele e perguntou, mano. Fizeram uma pergunta, Quintino, se o Garro aceitaria se naturalizar brasileiro porque ele não serviu a seleção da Argentina ainda. Nossa. E o Garro descartou. Conta aí, Lele, o que aconteceu aí que gerou essa polêmica toda? Eu não sei quem é o jornalista, tá? Eu vi só a resposta dele ali a um jornalista e tal, que a galera tá compartilhando. Foi perguntado isso pra ele, se ele não pensaria em se naturalizar, já que tá jogando no Brasil, já que não tem espaço aí na seleção argentina, né? Que o meio de campo da Argentina hoje é muito difícil de você tirar o lugar de alguém. E no Brasil, de fato, a gente falta esse 10, né, e tal. Ele falou que não, né, que ele gosta muito do povo brasileiro, foi muito bem recebido aqui, mas que ele ainda sonha em futuramente aí Difícil, ter um hein, espaço... argentino querer se naturalizar brasileiro. né, gente? Não vai dar bom Isso, hein? Muito bem, mais alguma coisa? Não, e outra, o Garro sabe que ele é o sucessor natural do Messi, né? A camisa 10 tá guardada pra ele. Ele já fez a palhaçadinha dele, Meu pai do beleza. céu.